Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para falar de Game of Thrones, episódio 2, temporada 8. Nosso review aqui do episódio, nosso resumão, nossos comentários a respeito do episódio desse último domingo. Antes de qualquer coisa, se você gosta de Game of Thrones, se você gosta do nosso canal e quer que o conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve aqui, já dá o joinha e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? O episódio dessa última semana, assim como o episódio da semana anterior, é um episódio de setup pra grande merda que vai ser a batalha ali de Winterfell contra os Caminhantes Brancos. Grande merda que eu digo porque muita coisa vai dar ruim, provavelmente, sim, conhecendo Game of Thrones como a gente conhece, é de se imaginar que nem todo mundo vai se dar tão bem assim ao final dessa batalha. E eu vejo que o objetivo desses dois primeiros episódios, apesar de ser uma temporada com uma quantidade de episódios mais enxutas, esses dois primeiros episódios são os menores episódios da temporada, são os únicos que têm menos de 1 hora de duração. E eles servem para montar um setup ali de você ver um pouco mais aqueles personagens, de você ter o payoff de certas coisas, de certas relações que foram construídas, que foram iniciadas lá atrás, nas primeiras temporadas ainda. E hoje você finalmente poder ver esses personagens se reencontrando e ver o que foi o desfecho da vida de cada um ali até aquele ponto. Então eu acho que foi um excelente episódio dentro da proposta que ele abraçou. Então assim, ele é um episódio com menos ação. Sim, ele não tem ação, partes de ação, o que não é um problema, visto que o que ele se predispõe a fazer ele faz muito bem feito. O episódio começa ali já com o meio que mini julgamento do Jaime, que a gente viu ele chegando em Winterfell no final do episódio anterior, e esse episódio já começa com a Daenerys falando com ele e tal, jogando na cara dele. Esse episódio foi episódio também para colocar o Jaime no lugar dele e ele entender um pouco a dimensão de tudo que ele fez. Mesmo em alguns aspectos ali, você já tendo visto o ponto de vista do personagem, que nem foi lá na segunda ou terceira temporada, quando ele conversa com a Brienne a respeito dos motivos dele ter matado o Rei Louco. Mas dessa vez a gente vê um pouco mais o lado dele e como é que ele se sente em relação a algumas coisas. Então eu achei muito bacana. E principalmente porque quem salva o pescoço dele é a Brienne. Brienne, que é um personagem de muito destaque nesse episódio, inclusive, na minha opinião, o foco central da melhor cena do episódio. Mas a gente já chega lá. O episódio é um episódio em que os personagens conversam bastante. Eles resolvem algumas questões ali que tinham ficado em aberto, que a gente não sabia exatamente como é que seriam resolvidas. Por exemplo, o Jaime e o Bran. Então o Bran, quando eles vão conversar a respeito do que aconteceu, que o Jaime vai querer se desculpar com ele e tudo, ele fala, cara, relaxa, eu já não sou mais o Bran. Eu sou uma outra coisa agora e a minha preocupação é outra. Então é legal porque resolve aquilo logo. E você vê que ele não tá exatamente bem com aquilo ali. E você entende as motivações dele. Apesar de não achar que justifica, mas ok. Me incomoda um pouco essa coisa de quererem romantizar o Jaime. De ele conseguiu a redenção dele, porque hoje ele é um bom episódio. Ele é um bom personagem e tal. Cara, ele é o maluco que tinha que até bem pouquíssimo tempo atrás teve uma relação incestuosa com a irmã e jogou uma criança de uma torre por causa disso. Então, assim, você pode achar o personagem legal e tem muita gente que pega e fica, que a relação dele com a Brienne, que lindo, que não sei o que. Cara, assim, menos, né? O Jaime, eu não acho que ele seja o personagem que ele mereça todo esse amor que a maioria das pessoas dão pra ele, apesar dele ter crescido muito, e eu gosto dessa evolução de personagem. Mas eu acho que é importante a gente separar certas coisas pra não esquecer o passado, né? Tem a Daenerys colocando o Tyrion no lugar dele, porque o Tyrion é um personagem que ele veio fazendo muita merda nas últimas temporadas, e ela joga isso na cara dele, o que é importante, porque o Tyrion, apesar dele ser o tipo de cara que ele é muito inteligente, ele assume quando ele tá errado. Eu acho que é importante você
pegar e deixar isso exposto, falar, cara, você tá fazendo merda, você confiou na sua irmã, que você não deveria confiar, você fez um plano merda lá atrás que deu errado. A relação da Daenerys com o Jorah, que ele meio que vira um pseudo mão do rei, da rainha ali no caso, dentro daquela situação, e ele aconselha a Daenerys a não tirar, a manter o Tyrion como mão da rainha. Ela vai conversar com a Sansa, e é um dos pontos altos do episódio também, que é esse embate das duas, que ela vai querer deixar tudo em pratos limpos e tal, e ela vê um pouco o lado da Sansa também, em relação ao porquê que ela é daquele jeito, porque ela é tão esquiva em relação a Daenerys e tudo, e o porquê que ela não se sente tão à vontade aceitando um estrangeiro ali dentro de Winterfell. E ela deixa isso muito claro pra Daenerys, e que ela não tem como objetivo, depois que isso tudo acabar, se curvar pra Daenerys. E você vê que a postura da Daenerys muda completamente. É foda, eu sei que é o objetivo da vida da Daenerys, o tempo todo ela lutou muito por isso, por ser rainha e tal. Mas essa arrogância, essa sede por poder que ela tem, e de que todo mundo se submeta a ela, eu nunca gostei disso na personagem, e quando esse tipo de coisa acontece, só me faz lembrar o porquê que eu não simpatizo tanto com a personagem, que foi um ponto que inclusive foi levantado dentro do último episódio, quando o Sam vai conversar com o Jon Snow e fala que ele sacrificou todos os títulos dele e tal, o fato dele ser Lorde Comandante da Patrulha da Noite, Rei do Norte, tudo pra salvar as pessoas. E você vê que a Daenerys, ela não tá interessada nisso. A Daenerys, ela já salvou muita gente, ela quer libertar pessoas e tal, mas assim, se não for pra você ser súdito dela, pra ela não interessa. Tanto que ela matou o pai e o irmão do Sam por causa disso. Ela não quer fazer prisioneiros, ela não quer fazer escravos nem nada, mas ela fala assim, eu sou a rainha, ajoelha aí. E tipo, ao mesmo passo que eu consigo entender as razões dela, eu acho isso muito mesquinho, e eu acho que isso diminui muito a personagem, porque isso coloca ela numa questão de ganância e de sede de poder, que eu particularmente não consigo simpatizar com a causa. Tanto que é por isso que eu acho que a maioria das pessoas gostam tanto do Jon Snow, apesar da gente ver que, se a gente for colocar na ponta do lápis ali, for colocar a situação como ela deveria ser vista, ela tá muito mais certa que o Jon Snow, mas ainda assim a questão de empatia e tal, não consigo, de verdade. Então ele é um episódio muito emocional, o reencontro da Sansa de novo com o Theon, que ele volta pra Winterfell pra poder lutar pelo lado do norte ali, é muito bacana, porque você vê pela primeira vez em muito tempo a Sansa desmoronar, cara, e ela se emociona toda em ver o Theon e tal, porque pelo que eles passaram juntos, os dois comeram o pão que o diabo amassou com o rabo na mão do Ramsay. Então, assim, eu acho que o único personagem que consegue entender a Sansa ali hoje de verdade é o Theon. Então, assim, é interessante você pensar disso, porque aí fica mais claro pra você e mais fácil pra você entender o porquê que ela tem essa conexão tão forte com o personagem. Eles saíram de Winterfell juntos ali, fugidos do Ramsay, sabe, eles foram torturados e tal, então é muito bonita essa construção da relação entre os dois. Eu gosto muito, de verdade. Passando disso, é interessante você ver como é que o Jon, ele tá todo estranho depois que ele recebeu a notícia do Sam no último episódio. Ele a todo momento, ele desvia da Daenerys, ele faz as coisas que tem que fazer, mas sai de perto e tal. Tanto que no momento em que eles vão lá definir o plano, que tá todo mundo reunido ali, e é o momento em que todo mundo tem voz ativa ali no meio pra poder falar as coisas e tal. Uns dando opiniões melhores que outros e tal. Inclusive o Tormund falando que vai todo mundo morrer ali. Mas você vê que aí depois dessa reunião e tal, tipo assim, eles não explicam exatamente qual que é o plano, mas só fica... É interessante você esclarecer e salientar ali que o objetivo do Rei da Noite é o Bran. É destruir o Bran, que o Bran é meio que a história daquele mundo. E o Sam, inclusive, faz um comentário sobre isso, que a gente jamais deveria esquecer o passado, porque um povo que não tem passado é um povo morto, é um povo sem vida. Uma frase muito interessante para vocês levarem pra vida. Aí, viu, crianças? Nunca esqueçam o nosso passado e a nossa história,
para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Enfim, visto isso, depois tem uma reunião dos personagens todos ali, momentos ali antes da coisa ficar ruim, porque o pessoal que tava lá na muralha e tinha encontrado o corpo do moleque preso na parede lá, pegando fogo. Então eles se reuniram e chegaram lá, disseram que os vagantes já estão chegando ali. Então o Jon meio que libera todo mundo pra poder dar uma última descansada, uma última dormida antes da merda final. E nisso tem uma reunião do núcleo, dos braços da galera ali, perto da fogueira, onde tá o Tormund, a Brienne, o Jaime, o Tyrion, o Sir Davos, o Podrick. Então é muito interessante esses personagens todos ali reunidos e tal, num último momento de tentativa de descanso, já que ninguém vai conseguir descansar de verdade, sabendo o perigo eminente que já tá ali batendo na porta deles. Mas é uma relação muito bacana, muito bonita, muito bem construída entre todos os personagens ali. O Tyrion bebendo, o Jaime meio que tentando se redimir de algumas coisas. E a parte que eu comentei antes, que a Brienne ela é protagonista de aqui eu acredito ser a melhor cena do episódio, é a cena em que o Tyrion meio que começa a cumprimentar todo mundo. Ele, eu não sei, não lembro exatamente se ele ou Davos. Ele fala Sir Jaime, Sir Tyrion, não sei o que lá, coisas do tipo. E na hora que ele vai se referir a Brienne, ele fala Sir Brienne. Aí ele, não, é Lady Brienne, né? Porque você ainda não é um cavaleiro, alguma coisa assim. Ela fica meio assim. Aí o Tormund vira e fala assim, mas por que você não é cavaleiro? Aí ela, tradições daqui e tal. E eu falo, porra nenhuma, se eu mandasse alguma coisa aqui, você já teria sido nomeada cavaleiro umas 10 vezes. E é aí que o Jaime atenta e fala assim, mas não sou um rei. O rei não é a única posição de autoridade que pode nomear alguém cavaleiro. Um cavaleiro pode nomear outro cavaleiro. E aí é o momento em que ele decide nomear a Brienne como Sir Brienne, né? Como pela primeira vez ela realizando o sonho dela de se tornar um cavaleiro. Então é muito bacana, é um momento muito emotivo, inclusive, que ela pega, ela fica toda desconcertada com a situação e tal, mas ela se ajoelha e tal, e ele faz todo o juramento, o discurso ali que tem que ser feito na hora da nomeação. E aí ela levanta e fica com um sorrisão no rosto, com o olho lacrimejando e tal, e todos batendo palma pra ela. É muito bonito, cara. Se você não se emocionou com essa parte, cara, desculpa, você não tava prestando atenção em Game of Thrones, você é uma pessoa louca, me desculpa. Aí nessa coisa de meio que indo aproveitar os últimos momentos, tem a Arya indo cobrar a arma dela do Gendry, que ela tinha pedido pra ele fazer, e ela já tava flertando com ele ali e tal, e finalmente rola ela resolve. É uma cena, inclusive, bem curiosa, porque ela pergunta pra ele sobre se ele já teve mulheres e tal, e o que a mulher vermelha queria dele. Ele fala, queria sangue de rei e tal, porque eu sou bastardo do Robert, e ela colocou umas sanguessugas em mim. Ela pergunta assim, foi sua única vez? Ele, sim, ninguém nunca mais colocou sanguessugas em mim, algo do tipo. Ela, não, retardado que você tem com a mulher. Aí ele, não, eu já tive algumas vezes e tal. E naquela situação ali meio desconfortável pros dois, que eu não sei, apesar de você ver que eles querem, mas eles não sabem exatamente como lidar com aquilo ali. Aí ela diz pra ele que tal, que eles estão muito perto de morrer e que ela queria saber como é que era. E finalmente a Arya também perde a virgindade. Depois disso a gente tem a Daenerys indo conversar com o Jon, perguntar o que é que tá pegando, por que tá daquele jeito, que ele tá lá olhando pra estátua da mãe dele, que a essa altura ela não sabe que é mãe dele. E aí ela comenta algo sobre o irmão mais velho dela, tipo, que ele era um homem muito honrado, isso e aquilo, mas mesmo assim ele a sequestrou e a estuprou, né? Aí que o Jon aproveita pra poder jogar a real, falar que ele não a estuprou, que ele era apaixonado por ela, que eles se casaram e tiveram um filho, e que ele era esse filho que ela tinha entregado pro Ned Stark pra ele criar ele como se fosse um filho bastardo dele. E de novo a gente tem a Daenerys ficando toda assim com a situação. Eu entendo, é mais compreensível essa do que a lá com a Sansa, mas você vê no olho da personagem que ela não tá nem um pouco satisfeita com a situação ali, e que eu acho que isso vai gerar
muita coisa. Se eles todos sobreviverem ali à Batalha de Winterfell, isso vai gerar muita intriguinha ali dentro, vai ficar um negócio bizarro. Enfim, o episódio termina com os caminhantes brancos chegando lá e já vendo o Winterfell ao longe. E o episódio da semana que vem promete ter muitas mortes e muita choradeira da nossa parte. A gente meio que já tem um bolão aqui. Eu vou ver se essa semana eu solto um vídeo com o bolão de quem que eu acho que vai morrer nesse episódio. Mas aí vocês fiquem ligados. Galera, eu acho que é isso. O que vocês acharam do episódio? Eu adorei o episódio, gostei muito. O episódio excelente dentro da proposta. E deixou tudo pronto, sem ponta solta para resolver nesse próximo capítulo. Então o próximo capítulo ele pode ser um episódio completamente dedicado à batalha ali contra os vagantes brancos. O episódio vai ser um episódio bem longo. O maior episódio da temporada, inclusive, vai ser esse terceiro episódio, com quase 1h30 de duração. Então muita coisa vai acontecer. O que vocês acharam do episódio? Vocês gostaram? Desgostaram? Teve algum ponto que vocês não curtiram tanto? Comentem aqui embaixo. A área de comentários está sempre aberta para a gente poder conversar. E aqui, podem soltar spoiler o tanto que for do episódio, porque ninguém teria vindo assistir esse vídeo aqui caso não tenha visto o episódio ou caso se importe com spoiler, porque é um vídeo comentando o episódio. Então fiquem à vontade, suas teorias, deixem a lista de quem vocês acham que não passa do próximo episódio e comentem aí com a gente, beleza? Galera, se vocês gostam do conteúdo, deixem o joinha, se inscrevam aqui no canal caso ainda não seja, ativem o sininho e compartilhem com os colegas, para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdo um pouco diferenciado aqui pro canal, a gente poder sair um pouco da parada só dos reacts e de jogos. É muito interessante, Game of Thrones, maravilhoso, estamos ansiosos. A coisa que vai fazer essa semana passar um pouco mais rápida vai ser o lançamento de Mortal Kombat amanhã/hoje, porque à meia-noite o game já está disponível pra gente. Vou jogar ensandecidamente. Comentem aí se vocês querem live ou se vocês preferem que eu poste em capítulos. Eu tô pensando seriamente em postar em capítulos o modo história do jogo. Mas é sempre interessante ver o lado de vocês e o que vocês acham, beleza? Galera, um grande abraço a todos que ficaram até aqui. Agradeço demais a atenção de vocês e muito obrigado por nos ajudarem a espalhar o café pelo universo. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. De novo, compartilhe com a galera, deixa o joinha. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.